Esqueça essa história de que para ser um ministro do STF, você precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Essa é uma mentira que a gente colocou na nossa Constituição e insiste em repetir para não encarar a realidade. Se as escolhas fossem realmente baseadas em critérios técnicos, seria impossível explicar as últimas indicações feitas à nossa Suprema Corte. Porque recentemente o presidente Lula decidiu bancar a indicação de Jorge Messias e comprar uma briga caríssima com o Senado. E do outro lado, por que Jair Bolsonaro, quando foi presidente e prometia combater a corrupção, indicou Cássio Nunes, nome ligado ao garantismo, inclusive na esfera penal? A Constituição de 1988 desenhou um sistema elegante em seu artigo 101. O presidente indica e o Senado aprova. É a lógica dos freios e contrapesos. Na teoria, o Senado deveria ser um filtro implacável, barrando qualquer um que não tivesse a capacidade técnica indiscutível. Mas a prática mostra justamente o contrário. Para você ter uma dimensão da falência desse sistema de filtragem, o Senado brasileiro não recusa nenhuma indicação presidencial há mais de 130 anos. A última vez e a única que o Senado teve a coragem de dizer não a um presidente foi em 1894, no governo de Marechal Floriano Peixoto. Isso só aconteceu porque Floriano, na época, no momento de caos, tentou indicar para o Supremo Tribunal Federal um médico, além de engenheiros e militares. Foram os únicos 5 nomes barrados em toda a história republicana. Tirando essa anomalia do século retrasado, o Senado aprovou todo mundo. Passaram-se ditaduras, democracias, populismos de esquerda e de direita, e o Senado nunca mais disse um não. Se o crivo técnico historicamente aprova 100% dos nomes há mais de um século, a conclusão parece ser bastante óbvia. Esse filtro técnico é um mito. E nesse vídeo nós vamos justamente desconstruir esse mito da indicação técnica baseada nos conceitos constitucionais. Você vai entender como os critérios da Constituição de reputação ilibada e notável saber jurídico foram engolidos pelo pragmatismo político. E como a escolha de quem indicar para o STF tem muito mais a ver com proteção e governabilidade do que de fato com justiça. Nós vamos falar também da origem desse sistema, mostrando como copiamos o modelo norte-americano e importamos a sua polarização, esquecendo de copiar o seu rigor. Também vamos olhar para os números e para as conclusões do livro Supremo Interesse, do professor da FGV Rio, Álvaro Palma de Jorge. De Marechal Floriano às indicações de Lula e Bolsonaro. Nós vamos passar a limpo essa história para responder. Se o STF decide o futuro do país, quem é que decide quem entra lá e quais são as motivações por trás dessas decisões? Para começar, essa sensação latente que você deve ter de que a justiça virou um apêndice da política não é novidade e muito menos uma exclusividade brasileira. Na verdade, ela é uma tendência que veio de fora e a gente só demorou anos para começar a importar. Afinal, o nosso modelo de indicação às cadeiras do STF foi completamente baseado no modelo norte-americano de composição da Suprema Corte. O presidente indica e o Senado aprova. Para começar a entender o nosso presente, nós precisamos voltar em 1968, lá nos Estados Unidos. Até aquele momento, a escolha de juízes mantinha uma certa solenidade, mas Richard Nixon decidiu jogar um holofote eleitoral sobre a questão das indicações à Suprema Corte americana. No seu discurso de aceitação da candidatura, em Miami, Nixon atacou frontalmente a corte da época, a chamada Warren Court, dizendo que eles tinham ido longe demais na proteção de criminosos e enfraquecido as forças do país. Esse foi o marco zero da politização explícita no processo de indicação para os componentes da Suprema Corte. Pela primeira vez, um candidato prometeu em campanha nomear juízes com um perfil ideológico específico. Na ocasião, um perfil conservador e restritivo para reverter decisões judiciais. A partir de Nixon, a promessa de moldar o tribunal virou regra em todas as eleições presidenciais americanas. O resultado prático dessa guerra declarada é que o Senado americano funciona de verdade como uma barreira política e muitas vezes impiedosa. Para se ter uma noção da diferença do processo de filtragem dos dois países, o Senado americano já recusou 29 nomes indicados pelo presidente, o que representa cerca de 1/5 de todos os nomes que já foram indicados em sua história. Lá, a sabatina não é um passeio, é um processo complexo onde ideologia e biografia são reviradas até mesmo pelo FBI e por comitês de investigação. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós vivemos por muito tempo um teatro de completa neutralidade. Durante boa parte da nossa república, nós tratamos todo esse processo de indicação e seleção dos ministros do STF como algo meramente burocrático, sem
sem entender que, na verdade, esse processo é permeado por ideologia e interesses políticos. Os dados do livro Supremo Interesse mostram como essa letargia era a norma. Em 1991, por exemplo, na sabatina do ministro Ilmar Galvão, após a leitura do seu currículo, não houve sequer uma pergunta por parte dos senadores. Já na sabatina de Paulo Brossard, em 1989, a sessão durou pouco mais de 1 hora e foi descrita pelo próprio ministro como elegante. E diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, que a mudança veio a partir do discurso do Nixon, aqui as coisas começaram a alterar a partir da nossa nova Constituição em 1988. Ao conceder mais atribuições ao STF, permitindo que os partidos políticos e confederações sindicais questionassem qualquer lei diretamente com a Corte, nós criamos o que o jurista Joaquim Falcão chama de Era dos Supremos Fortes. Quando o STF passou a decidir se você pode ou não ser preso, como a economia deve rodar e intervir diretamente no legislativo, o Senado e a mídia finalmente acordaram. A comparação dos dados escancara essa mudança de postura. Se antes as sabatinas duravam minutos e eram protocolares, as sabatinas atuais se tornaram maratonas televisionadas. A sabatina de Edson Fachin, por exemplo, de 2015, durou mais de 12 horas, a mais longa da história, e foi aprovada com o placar mais apertado de todos os tempos, 52-27. A de Alexandre de Moraes teve quase 12 horas e recebeu cerca de 1.200 perguntas pelos cidadãos via portal do Senado. E a tendência seguiu, sendo que todas as sabatinas seguintes duraram entre 7 e 10 horas. Falando em sabatina, é muito importante eu te explicar como o processo de sabatina ocorre dentro do Senado brasileiro. Afinal, apesar de ser meio teatral, existe sim um rito burocrático que tem que ser seguido pelo nosso Senado antes de fato, alguém se tornar um ministro da Suprema Corte. Tudo começa com o presidente enviando ao Senado uma mensagem que é historicamente lacônica, contendo apenas o nome da sua indicação e acompanhada do seu currículo. No entanto, para começar a simular um controle maior, o regimento interno atual do Senado passou a exigir um dossiê da vida privada desse candidato. Ele é obrigado a declarar a sua regularidade fiscal, listar todas as ações judiciais em que é réu e autor, informar participações em empresas e até se possui parentes em atividades vinculadas à sua área. Mas o verdadeiro teste não acontece no papel. Até aqui parece que o processo é de fato burocrático e bem bonitinho, mas acontece que a aprovação do candidato passa muito mais pelos corredores de Brasília do que de fato por esse rito burocrático. É com um verdadeiro beijamão pelos corredores do Congresso que a magia acontece. O livro Supremo Interesse mostra que os candidatos intensificaram a prática de visitar os gabinetes de senadores antes da sua sabatina, transformando a indicação em uma campanha eleitoral de bastidores. Seguindo com o processo, no dia da arguição pública, ou seja, da sabatina, o rito segue um script cronometrado na CCJ. Cada senador tem 10 minutos para perguntar e o candidato tem igual tempo para responder, com direito a réplicas curtas. Assim como acontece em outras sabatinas realizadas pelo Senado para outros cargos públicos importantes, a sabatina dos candidatos ao Supremo Tribunal Federal pode contar com a participação popular. Se você quiser participar e enviar a sua pergunta para que ela seja feita na sabatina, basta acessar o site do Senado em senado.leg.br, como eu estou deixando aí na tela, e enviar a sua pergunta como eu estou mostrando agora no vídeo para você. E voltando ao procedimento da sabatina, após a realização das perguntas e respostas na CCJ, o relatório é votado, exigindo na comissão a maioria simples para ser aprovado. Com a aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório segue para aprovação em plenário, sendo necessária a aprovação por maioria absoluta para que o nome seja aprovado. Então, principalmente desde 1988, com a nossa nova Constituição, o Brasil vem americanizando esse processo de indicação e filtragem daqueles que ocupam as cadeiras do Supremo. Então essa máscara da neutralidade técnica já caiu, e assim como acontece lá nos Estados Unidos pós-Nixon, aqui a sociedade civil, o Senado e até a mídia já começaram a entender que esse processo todo não se trata só de um rito burocrático. É, na verdade, uma oportunidade histórica de mudar os rumos políticos e morais que vão definir as próximas décadas do nosso país. E agora que eu já te expliquei que a origem desse nosso modelo de indicação e aprovação está diretamente ligado com o modelo norte-americano, e que você já entendeu como funciona o processo de sabatina, é importante a gente falar dos interesses que estão por trás da indicação e da aprovação de cada nome que chega para ser um novo ministro do STF. Afinal de contas, o que o presidente da República ganha ao indicar um nome para o STF? Porque em determinadas ocasiões ele até mesmo compra brigas e se desgasta politicamente para manter um nome que ele quer lá dentro do STF. E a resposta para essa pergunta é fria e matemática. O que eles ganham com isso é proteção. Afinal, o poder executivo representa de longe o maior
cliente do Supremo Tribunal Federal. O estudo Supremo em Números, citado também no livro Supremo Interesse, que a gente já falou aqui, revela um dado assustador. Cerca de 87% dos recursos apresentados à Corte Suprema envolvem o Poder Executivo. Ou seja, o governo joga em casa na grande maioria das suas partidas. Nesse cenário, indicar um ministro isento, alguém que só se importa com a letra fria da lei, tornou-se um risco incalculável. Se o presidente colocar alguém neutro lá dentro, ele corre o risco de ter as suas principais políticas públicas barradas ou, no pior dos casos, ter o seu mandato cassado. Então esse é um risco que a maioria, ou melhor, ninguém está disposto a correr quando senta na cadeira presidencial. E para te provar que o que eu tô falando aqui sobre o interesse que precede cada uma das indicações não é uma teoria da conspiração, é só a gente olhar para a atual configuração do STF. Quase todos os nomes, se não todos, ocuparam algum cargo dentro da máquina pública ou vieram do círculo íntimo do presidente da República que os indicou. Vamos ver essa lista. Gilmar Mendes foi advogado-geral da União do governo FHC. Dias Toffoli, advogado-geral da União do governo Lula. André Mendonça, advogado-geral da União e ministro da Justiça de Bolsonaro. Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça de Michel Temer e secretário de Segurança de Geraldo Alckmin. Eu vou aproveitar que eu acabei de mencionar o nome do Alexandre de Moraes e provavelmente chamei a sua atenção para te pedir um like. Sim, pessoal, preciso que vocês deixem um like aqui no vídeo porque eu quero que esse vídeo chegue para mais pessoas. Como eu já expliquei, eu faço tudo sozinho aqui no canal e eu preciso muito dessa ajuda que não custa nada para vocês e vale muito para mim. Recado dado, bora voltar para a lista. Flávio Dino foi ministro da Justiça, governador e deputado pelo partido de Lula. Cristiano Zanin não ocupou o cargo, mas foi o advogado pessoal que salvou a vida política do presidente que o indicou. Já Carmen Lúcia foi procuradora do estado de Minas Gerais, indicada por Itamar Franco. Luiz Fux fez uma campanha pesada para ser indicado por Dilma. Edson Fachin, embora acadêmico, tinha forte ligação com movimentos sociais ligados ao PT. E Cássio Nunes Marques, vindo do Tribunal Regional Federal, foi uma indicação costurada cirurgicamente pelo Centrão para atender os interesses de Bolsonaro na época. Não há conveniência aqui. Dos 11, a absoluta maioria sentou em cadeiras do Executivo ou serviu diretamente a ele antes de vestir a toga. É claro que cada um desses ministros merece um vídeo só para eles, falando das polêmicas que envolvem os seus nomes. Do mesmo modo, renderia um vídeo a necessidade de um código de ética e conduta para o Supremo, que teve a sua criação iniciada após a repercussão do caso Master, ou o fato bizarro de que diversos desses ministros têm parentes com causas no STF, sendo que alguns desses parentes possuem contratos milionários, supostamente pelo acesso e influência que eles têm dentro da corte. Mas para a gente não perder o foco desse vídeo, que são as indicações e o processo de sabatina, esses temas ficam para outra oportunidade. E para além da proteção jurídica que quem senta na cadeira do STF pode oferecer para quem senta na cadeira da presidência, a gente tem que falar também do interesse da governabilidade que tem por trás das indicações. Afinal, hoje o STF tem muito poder concentrado, podendo travar muitas coisas no Congresso e dar decisões monocráticas que podem afetar em muito a governabilidade do presidente. Então, um presidente, quando indica um nome para sentar na cadeira, tem que pensar em tudo isso para fazer esse trânsito jurídico para ele lá dentro e ainda oferecer a proteção jurídica que ele vai precisar uma hora ou outra. Um bom exemplo disso é a declaração do próprio ministro Luiz Fux, que descreveu o processo de chegada ao Supremo. Abre aspas. Não há possibilidade nenhuma, zero, de se chegar a um cargo desse sem apoio político. Eu levei o currículo para Brasília e, através dos políticos, eles então levam o seu nome para o presidente, que o escolhe. Agora que a gente já entendeu as questões de governabilidade e proteção jurídica que um ministro do Supremo pode oferecer ao presidente que o indica, é importante a gente ver como isso se aplica na prática. E eu acho que não tem melhor laboratório para a gente provar essa tese do que as últimas indicações que foram feitas. Então nós vamos pegar as duas indicações do Bolsonaro e as indicações do governo Lula 3. Quando a gente olha de perto essas indicações, nós vamos ver que o critério técnico nem de longe foi obedecido. Eles não quiseram saber de reputação ilibada e alto saber jurídico quando indicaram esses nomes pro STF. E aqui vai um spoiler que já ficou até meio óbvio por tudo que eu já te falei nesse vídeo. Todos esses nomes foram aprovados sem maiores problemas pelo nosso Senado. Comecemos por Jair Bolsonaro, que na sua primeira indicação indicou o ministro que hoje ocupa
ocupa uma das cadeiras do Supremo, Cássio Nunes Marques. Essa indicação de Bolsonaro representa a vitória do pragmatismo político em detrimento das promessas de campanha. O ministro Nunes Marques não era um conservador raiz que a base militante do Bolsonaro sonhava naquela época. Ele era o garantista. Na linguagem jurídica, isso significa alguém que é crítico aos métodos empregados, por exemplo, na Operação Lava Jato, e menos propenso a prender políticos de forma mais acelerada ou mais rápida. Essa aposta foi tão calculada que o próprio Bolsonaro, numa live, chegou a dizer o impensável para sua base ao defender o indicado. Mas o pessoal vai, ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Existe uma teoria forte de bastidores de que isso aí não foi um ato falho, mas uma estratégia do Bolsonaro. Ele precisava do Lula elegível e acreditava que a polarização com o petista seria sua única chance real de reeleição no ano de 2022. Cássio Nunes, portanto, era uma peça fundamental para garantir esse cenário. Para um Bolsonaro que já se via cercado por investigações sobre a sua família e sobre o seu próprio nome, o Cássio Nunes era a proteção necessária no judiciário e a moeda de troca perfeita para acalmar o Congresso. Afinal, ele era o nome mais indicado pelo Centrão. A sua sabatina durou cerca de 10 horas. Foi repleta de perguntas, mas o resultado, como vocês já sabem, foi a aprovação. Desde que assumiu uma das cadeiras do Supremo, Cássio Nunes deu decisões favoráveis a réus em casos de corrupção. Corroborou com teses que enfraqueceram e posteriormente enterraram a Lava Jato. A segunda indicação de Bolsonaro foi um aceno à sua base ideológica após tanta pressão depois da indicação de Cássio Nunes. Cumprindo a promessa de indicar alguém terrivelmente evangélico, Bolsonaro indicou na segunda oportunidade o ministro André Mendonça. André Mendonça não era apenas um pastor e terrivelmente evangélico. Ele foi o fiel escudeiro que assumiu o Ministério da Justiça logo após a demissão explosiva de Sérgio Moro. Em seguida, Sérgio Moro fez uma acusação grave ao presidente. Disse que não existia nenhuma causa real para a demissão de Maurício Valeixo e que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O que não é aceitável de maneira nenhuma são essas indicações políticas. Claro que às vezes existem indicações positivas, mas quando se começa a preencher esses cargos técnicos, principalmente de polícia, por questões político-partidárias, realmente o resultado não é bom para a corporação, inclusive. E a sucessão desse cargo mostra bem o nível do grupo. Quando Mendonça foi indicado ao Supremo, sua vaga no Ministério da Justiça foi ocupada, tempos depois, por Anderson Torres. Sim, o mesmo Anderson Torres que foi recentemente condenado a 24 anos de prisão pelo próprio STF por participação na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. Mendonça enfrentou uma resistência inédita de bastidores, com uma espera longa para ser sabatinado, mas quando o dia chegou, o roteiro se repetiu. Após cerca de 8 horas de perguntas, muitas delas ligadas à religião e ao Estado laico, o ministro foi aprovado. E se você viu que o Bolsonaro usou essas indicações ao STF para fidelizar a sua base e para se blindar, o Lula, no seu terceiro governo, não fez diferente. A indicação de Cristiano Zanin para a vaga deixada pelo ministro Lewandowski foi a prova viva de que, acima de tudo, o presidente Lula também buscava um escudo e proteção. Afinal, o Zanin não era um jurista com vasta obra acadêmica e nem alguém que já tinha participado da vida pública. Ele era o advogado pessoal do Lula. Cristiano Zanin esteve nas trincheiras da Lava Jato com o Lula. O critério aqui foi o da fidelidade extrema. O Lula não quis correr riscos com um estranho no ninho. Zanin passou por uma sabatina de 7 horas, onde os senadores fingiram dureza, mas mais uma vez entregaram o mesmo resultado. Exemplo de respeito à Constituição Federal nas suas próximas décadas de atuação no STF. Obrigado, presidente. Eu aprendi uma, presidente, usa esperneande, direito de espernear. Já o movimento seguinte do Lula foi uma indicação estratégica, que visava outro tipo de interesse político. Lula dessa vez indicou Flávio Dino para ser um político de toga dentro do STF. O Dino também não foi escolhido pela sua vasta produção acadêmica, mas sim pela sua capacidade de brigar e realizar articulação política dentro da Suprema Corte. Dino assumiu a vaga de Rosa Weber, trocando o cargo de ministro da Justiça para assumir a toga. E numa dança das cadeiras que escancara a porta giratória entre os poderes, quem assumiu o lugar de Dino no Ministério da Justiça foi justamente Ricardo Lewandowski, que tinha acabado de se aposentar do STF e deixado a vaga que Zanin veio a ocupar. Sai um ministro do STF para o Executivo, entra um do Executivo para o STF. Tá tudo em casa. Dino é a antítese do juiz discreto. Ele é um agente político colocado no tribunal para fazer o contrapeso institucional. Sua sabatina foi uma das mais longas e tensas, ultrapassando 10 horas com embates diretos contra a oposição bolsonarista. Mas, novamente, o placar final foi a aprovação. Isso significa você ter a inteligência, inclusive emocional, de compreender que são lugares diferentes. E, portanto, eu afirmo ao senhor
esse que está aqui olhando para o senhor, com a mesma tranquilidade, a mesma serenidade, com a mesma limpidão, com a mesma limpidez, transparência que eu sempre tive, é aquele que, se merecer a aprovação do Senado, lá estará. Agora estará de outra forma. Estará de outra forma. E se tiver a honra de ser contratado pelo Botafogo, eu garanto também acertar os pênaltis ano que vem. E é claro que a gente não pode deixar de falar da mais recente indicação do terceiro mandato do Lula. Lula decidiu indicar Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para uma das cadeiras do STF. Mais uma vez, o critério escolhido foi o da alta fidelidade. E para a gente entender o nível de fidelidade exigido para essa indicação do Lula, nós precisamos voltar a um episódio que tornou Jorge Messias uma pessoa conhecida, muito antes dele sonhar em ocupar uma cadeira do STF. Em 16 de março de 2016, o Brasil parou para ouvir um grampo telefônico divulgado pelo Sérgio Moro. Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom. Só isso, Ao você mesmo- espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Esse papel aí mencionado na ligação era o termo de posse como ministro da Casa Civil. Na prática, aquilo não era um documento administrativo, era um salvo-conduto, uma espécie de habeas corpus preventivo disfarçado de nomeação para tirar o Lula da mira da primeira instância e garantir o foro privilegiado no exato momento em que sua prisão parecia iminente. Jorge Messias, o Bessias aí da ligação, entrou para a história naquele dia não como um jurista notável, mas como um portador da blindagem. Ele era o emissário encarregado de entregar a imunidade jurídica ao líder do partido, numa manobra tão explícita que o próprio STF, na figura do Gilmar Mendes, suspendeu a posse logo em seguida por desvio de finalidade. A ironia cortante é que o homem que ficou conhecido nacionalmente por carregar o papel que blindaria Lula da Justiça é hoje o advogado-geral da União e provavelmente assumirá uma cadeira na Suprema Corte após a sua sabatina. A mensagem não poderia ser mais clara. A fidelidade testada a fogo em 2016 foi a credencial para que Jorge Messias assumisse uma das cadeiras do STF. Messias, Anin, Dino, Mendonça, Nunes Marques, olha para esses nomes. Em nenhum desses casos, os conceitos constitucionais de notável saber jurídico e reputação ilibada foram considerados antes da indicação. O que decidiu o jogo, na verdade, foi a proteção contra o impeachment, a fidelidade à base eleitoral, a gratidão pelos serviços advocatícios prestados ou a necessidade de um agente político dentro da corte. E aí você me pergunta, e o Senado nessa história? Bom, o Senado assistiu a todas essas sabatinas, passou por horas televisionadas na TV Justiça, para no final dar um robusto sim para todos esses nomes, por mais controversos que eles fossem. No livro Supremo Interesse, o autor termina com uma nota de otimismo institucional. Ele argumenta que estamos vivendo um processo contínuo de evolução, pedindo para que a gente olhe para a curva de aprendizado e não apenas para o ponto atual. A tese dele é a seguinte: como nós saímos de sabatinas que duravam 10 minutos para maratonas de 12 horas com participação popular, o Senado estaria sim amadurecendo e exercendo seu papel de controle com mais vigor. Ele também defende que o modelo brasileiro teve pouco tempo para amadurecer, diferente do modelo norte-americano, já que o nosso modelo só foi constituído da forma como ele é a partir da Constituição de 1988. Ao que me parece, para o Álvaro, autor do livro Supremo Interesse, a tensão e o escrutínio midiático, que é cada vez maior, seriam suficientes para provar que o sistema de freios e contrapesos está, aos poucos, começando a funcionar. Mas apesar de ter sido uma ótima leitura e principal fonte desse vídeo, eu preciso discordar frontalmente dessa evolução. O fato dos senadores passarem hoje 10, 12 horas questionando os indicados não significa que estamos num processo de evolução e de que os senadores estão apertando cada vez mais esses indicados. Na minha opinião, os senadores só entenderam a sabatina como uma enorme oportunidade de mostrar serviço e fazer mídia com cada uma das sabatinas. É por isso que eles estendem todo esse processo para gerar cortes para suas redes sociais, textos e para mostrar para a sociedade que eles estão fazendo algum serviço, quando na verdade o resultado final todo mundo já sabe que vai ser mais um sim. No entanto, se eu discordo do professor quanto ao otimismo que ele termina o livro falando de evolução do processo de sabatina, eu concordo muito com as sugestões que ele faz para poder melhorar o processo. No livro, o professor sugere algumas alterações que podem agregar muito e que a gente deveria adotar para ontem. Primeiro, transparência na motivação. O presidente não pode mais enviar apenas um bilhetinho com o currículo do indicado. Ele precisa explicar formalmente à sociedade por que escolheu aquele nome, quais foram os critérios adotados, o que pesou contra e o que pesou a favor. Em segundo lugar, ele indica a realização de audiências públicas prévias. Antes do show oficial que acontece na sabatina, a sociedade civil
organizada deveria confrontar o candidato em debates abertos, forçando ele a sair do muro sobre temas ideológicos. E o terceiro, o fim da preguiça investigativa. O autor sugere que o próprio Senado produza um dossiê independente, compilando artigos, livros e sentenças do candidato, para que a gente não dependa apenas do currículo maquiado que ele entrega. Essas sugestões do professor são ótimas, são técnicas e precisam ser adotadas se nós quisermos melhorar esse processo de indicação e de sabatina. Mas enquanto a gente tiver um Senado que continua operando como um despachante de luxo das indicações feitas pelos presidentes, nada vai mudar. A gente só vai ter um cenário diferente quando o Senado tiver a coragem de dizer o que ele não fala há 130 anos, cara. Um não. E é claro que para ouvir esse não, quando ele for necessário, nós precisamos de um Senado que tenha coragem de fazer isso. Não adianta a gente acreditar que as melhorias nesse sistema só vão acontecer por mudanças regimentais no regimento interno do Senado. Neste ano, em 2026, nós teremos a chance de ouro de renovar 2/3 do Senado Federal e também de escolher um novo presidente da República. Portanto, eu faço um apelo a você. Quando for escolher a pessoa que você vai votar para presidente e para senador, escolha primeiro um presidente que tenha a coragem de fazer uma indicação técnica, baseada em conceitos técnicos e nos conceitos que estão explícitos na nossa Constituição. E não porque é um amigo dele, é o advogado dele, é um agente político que ele precisa, é alguém que vai blindar ele em um caso de corrupção, nada disso. Quanto aos senadores, é importante a gente escolher nomes que realmente tenham coragem de fazer o que é necessário. Não de senadores que vivem de mídia, como Cleitinho Azevedo, Romário. Você acha mesmo que esses nomes teriam coragem de falar não, seja para um presidente de esquerda ou de direita, seja para Lula, para Bolsonaro? Se nós continuarmos elegendo presidentes que indicam seus amigos para sentar nas cadeiras do Supremo, ou senadores que não têm a coragem de exercer o seu papel constitucional, nós continuaremos vendo o STF nos noticiários, sempre pelos motivos errados, como cada vez mais a gente tem visto. Seja envolvido em escândalos de corrupção, seja dando decisões que a gente discorda frontalmente, que violam a própria Constituição e visam blindar a própria corte ou seus amigos, seus interesses políticos, seja pela insegurança jurídica que hoje a nossa Suprema Corte, infelizmente, promove de maneira generalizada. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero que você tenha entendido o recado que eu quis passar aqui. Foi um pouco diferente do primeiro vídeo, que foi sobre o Nicolas Ferreira. Eu tentei aqui não abordar uma pessoa específica, mas o sistema de indicações. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo também. Eu não vou deixar de fazer vídeos como foi o primeiro, um dossiê completo sobre alguma figura política. Vocês podem esperar que vai ter mais vídeos daquele tipo aqui no canal, mas eu gosto de fazer vídeos como esse aqui também, que abordam temas mais jurídicos, às vezes um procedimento legislativo, um procedimento institucional. Eu acho bacana a gente entender como essas coisas funcionam para você ter robustez na hora de falar. Deixa o seu feedback aqui, é muito importante eu saber se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para quem você puder e até o próximo vídeo. Valeu por ter assistido até aqui.